Muito bem, mais uma vez a gente vai dar uma revisada nos conteúdos que nós já aprendemos. Então vamos falar um pouquinho sobre orações coordenadas? Vamos lá. Nas orações coordenadas, a gente sabe que a oração, principal e a oração que é coordenada, elas não mantêm uma dependência sintática entre elas. Então, quando eu estou falando sobre essas orações, eu percebo que existe uma ordem em que elas aparecem, né, a oração principal está primeiro, seguida da oração coordenada. Eu vejo que aquilo que une as orações vai mudar essa relação, vai classificar essa relação de sentido entre essas frases e vai trazer um valor para essas frases. Vírgulas ou conjunções são as responsáveis por mostrar a ligação, a introdução de uma oração e da outra oração, né. Então a separação entre a oração principal e a oração coordenada, ela é marcada ou por vírgulas ou por conjunções, sendo que as conjunções são os conectores, são os conectivos que mais vão aparecer, principalmente nas coordenadas. As orações coordenadas, então, vão ser classificadas de acordo com as conjunções coordenativas, que vão trazer um valor de oposição, vão trazer um valor de alternância, opções, ideias, acréscimo de informação. Você tem um fato na primeira oração e daí você acrescenta mais e mais informações. Consequência, né, que é então aquilo que você vai tirar de conclusão do fato que está na oração principal, e explicação, que é o motivo causador, a justificativa para a coisa que está escrita, para o fato que está na oração principal acontecer. Vamos uma por uma? Nas orações coordenadas aditivas, eu tenho então a soma, o acréscimo, né, de informações. Aqui um exemplo: convidaram o casal para a cerimônia e para a festa. Então eu vejo que a conjunção marca, né, o início da oração coordenada. Então eu sei que aqui está a oração principal. Eu preciso entender qual é a coisa que está escrita na o fato, né, qual é a afirmação que está na oração principal. Veja: convidar o casal para a cerimônia. Isso é um fato. Eu tenho aqui o sujeito, né, que está indeterminado, alguém fez a ação de convidar, eu sei quem foi convidado, o casal, e eu sei para que foi convidado, foi para a cerimônia. Agora, esse "e" marca a adição de mais alguma informação. A informação de que eles também foram convidados, né, que também convidaram para a festa. Não aparece o verbo convidar aqui, porque está subentendido, para a gente não ficar repetitivo, mas é como se o verbo convidar também fizesse parte, também estivesse nessa oração. Então, aqui eu tenho uma conjunção, um conectivo que traz um valor aditivo. Então, essa oração é uma oração coordenada aditiva. Eu tenho as conjunções "e", às vezes a conjunção "nem", quando é mais uma informação, talvez negativa, a formação "e também", opa, "e também". Eu tenho até possivelmente "além disso". Então, essas são algumas conjunções que vão trazer a ideia de soma de informações. Nós temos as orações adversativas, que são aquelas que vão demonstrar a oposição. Então, eu vou ter um fato na oração principal, e esse fato da oração principal vai ter uma lógica quebrada, mudada, oposta na oração que é coordenada. Veja: o aluno fez uma prova no colégio, mas não alcançou o resultado pretendido. O "mas", esqueci de colocar em caixa alta, né, mas o "mas" é uma conjunção adversativa. Essa conjunção adversativa é o que marca a introdução da oração coordenada. Então eu sei que aqui está a oração principal.
Muito bem. O verbo aqui é fazer, né, o aluno fez o quê? Fez uma prova no colégio. Esse é o fato. A lógica me diz que alguém que faz alguma coisa, né, alguém que faz uma prova, vai esperar pelo resultado dessa prova. Bom, alguém que fez uma prova está buscando uma um resultado, desculpa, não vinha a palavra na cabeça. Está buscando um resultado, e ninguém quer que o resultado de uma avaliação, de uma prova, seja ruim, né. Então a lógica quer que o resultado seja bom. Quando eu tenho aqui esse "mas", eu já sei que a ideia que vai vir depois é oposta a essa lógica. Não aconteceu aquilo que eu achava que aconteceria, então, mas não alcançou o resultado pretendido. Aqui nós temos uma oração adversativa. Essa conjunção, ela é sinônima, ela é igual, ela é a mesma de outras conjunções adversativas. A gente aprende uma quantidade de conjunções para poder usar o máximo de recursos diferentes possível. Então, mas, todavia, no entanto, contudo, porém, são exemplos de outras conjunções coordenativas para as adversativas. As alternativas, o nome diz, vai me dar uma alternativa, uma opção, vai mostrar que uma hora acontece de um jeito, outra hora acontece de outro jeito, que eu posso ter essa escolha ou essa outra escolha. As conjunções alternativas, vou começar essa daqui diferente, pode ser ou, pode ser ora, pode ser quer seja. São conjunções que podem ser alternativas. E aí eu vou olhar para a ideia que está no período que eu estou analisando. Jorge poderia estudar ou, aqui marca a oração coordenada, ou tentar colar durante a prova. Ele tinha essas 2 opções, ele podia alternar as ideias. Então, aqui eu tenho uma oração, né, que é principal, aqui é uma oração alternativa. Muito bem. Essa é a conjunção que marca a ligação entre as 2 orações. Uma oração explicativa. O que que eu vou ter na oração explicativa? Um motivo, uma justificativa. Só tem justificativa para uma coisa que aconteceu, para um fato que aconteceu. Então, eu tenho: "A aluna fora bem no teste, porque soube aplicar seus conhecimentos", porque é uma conjunção coordenativa, então eu sei que ela marca a introdução da oração coordenada. Beleza. Vamos olhar agora para a oração principal. A oração principal tem o seguinte fato: a aluna fora bem no teste. Beleza, então eu tenho essa constatação. Para ser uma oração explicativa, a oração coordenada agora precisa ser a justificativa de ela ter ido bem, o motivo, a razão pela qual ela foi bem. E agora nós temos isso, porque soube aplicar os seus conhecimentos. Então, a conjunção porque, pois, já que, visto que, são o próprio que são conjunções que podem me dar essa ideia de explicação, que podem ajudar a ligar, a trazer o sentido de explicação para um período que eu vou criar. Então, eu chamo essa oração de explicativa. Vamos para a próxima. A oração conclusiva é aquela que vai trazer a ideia de conclusão, de consequência para um fato. Veja, os resultados do simulado foram positivos, portanto, pôde comemorar tranquila. Aqui eu tenho a conjunção portanto, que marca o início da oração coordenada. Então, essa daqui é a oração principal. Eu vejo aqui, ó, os resultados do simulado foram positivos. Eu tenho esse fato. Então, deu certo o resultado que alguém estava esperando.
né. Qual que é a consequência de alguém ter bom resultado? Aqui a gente vai ver essa consequência, né, comemorar tranquilo é uma consequência? Sim. Então essa conjunção, ela me ajuda a trazer essas ideias de conclusão, quando eu quero escrever esse tipo de ideia, é uma ideia de consequência positiva ou negativa também, né. Então eu chamo essa oração de oração coordenada conclusiva. E eu tenho o conclusiva. Eu tenho outras conjunções. Eu tenho a conjunção logo, então, uma conjunção que quase não se usa, né, por conseguinte. Então, eu tenho essas ideias aqui, todas trazidas por conjunções conclusivas, tá? Bom, a gente estudou aqui as principais não, todas as 5 orações coordenadas, estudamos que elas precisam de conjunções para ser ligadas e que eu preciso decorar conjunções coordenativas para eu ter o maior número possível de, entendimento de como eu posso substituir sem perder o sentido, e para que eu possa saber classificar essas orações coordenadas. É isso. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.